Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Eu sou o irmão, o obreiro Alexandre, da Igreja Batista do Calvário Fonseca. Venho embaixo da bênção do meu pastor, presidente Sebastião, do meu pastor Ivo, ao qual também trago um grande abraço a vocês. Agradeço a oportunidade, o convite do pastor, do irmão Anderson, a irmã Verônica, estou muito feliz em ver, o tempo já que não nos vemos. Caminhamos, nos conhecemos há alguns anos, caminhamos juntos na presença de Deus até hoje, muita alegria, do presbítero também, a oportunidade, e é motivo de muita alegria estar aqui, assim como o irmão também falou, o pastor falou, né? É sempre bom conhecer uma pequena parte dos irmãos que vão morar no céu, né? O céu que já está preparado diante da fundação do mundo. Aleluia! E você que chegou nessa noite já falou com o irmão do seu lado? Aleluia! Já aplicou a mão dele? Aleluia! Costumo sempre. Olha como é que Deus age. Aleluia, Jesus! Eu vou contar um testemunho aqui para vocês verem como é que Deus age. Porque quando o irmão Anderson me convidou para estar trazendo a palavra, ele me deu o texto do Evangelho de Marcos. Esse texto a gente pode pegar muitos ensinamentos. Eu falei assim: Senhor, qual a mensagem que o Senhor quer levar para a igreja nessa noite? E orei alguns dias e o Senhor falou assim: a mensagem vai ser para pessoas que estão passando pelo meio do mar revolto, mas eles vão sair de lá forjados. Aleluia, Deus! Porque o mar é de Deus, o vento é de Deus, e é dentro do mar que ele forma líderes, que ele forma evangelistas, que ele forma pessoas com caráter. Aleluia! Então, sempre que eu chego na igreja, na minha igreja onde eu sento, eu falo com o irmão do lado, o irmão do outro. Por quê? Porque às vezes a gente sai de casa e fala assim: Deus fala comigo. Mas Deus, na maioria das vezes, fala com a gente através do seu irmão. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. O testemunho que eu falar, teve uma vez que eu cheguei no culto, com o coração meio entristecido, sentei no banco, o banco estava vazio, fechei o olho, e essa foi a minha oração: pô, Jesus, eu estou muito triste, queria sentir um abraço seu, eu de olho fechado. Eu de olho fechado, daqui a pouco senti alguém me abraçar. Eu arrepiei do ponto dos pés da cabeça, o coração quase que para, quase que eu dou um grito, eu olho, tinha um irmão me abraçando. Ele veio enviado pelo Espírito Santo, ele não imaginava que aquele abraço naquele momento. Eu terminei de falar: Jesus, me dá um abraço, ele me abraçou. Então, por isso é importante sempre a gente chegar, a gente falar com o irmão: a paz do Senhor. Que bom que você veio nessa noite, porque juntos nós somos mais fortes. A casa separada ela não subsiste. Agora a gente vive, nós somos uma potência na noite. E eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, mais exatamente no versículo 35, para nos a leitura do versículo 35 ao 41. Não vou me demorar, não vou falar muito, apenas aquilo que o Espírito Santo dá, porque se fosse de falar muito, meu filho hoje em dia seria o presidente da República. A farmácia qual gerencia seria mais importante do que a Coca-Cola. Não é por falar muito, é pela ação do Espírito Santo. Vai fazer a palavra, uma frase, mas ele vai ministrar no coração de cada um de vocês do jeitinho que vocês conseguem diferente. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam de um amém? Amém. Glória a Deus. Versículos 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertando-o, dizendo-lhe: Mestre,
não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis assentar, dando glórias ao Pai. Semelhanças de contexto. Esses evangelhos, esses 3 evangelhos, eles foram escritos num tempo muito aproximado, entre 50 e 60 anos depois de Cristo. Então acredita-se que um escritor pegou alguns ganchos, pegou algumas peculiaridades do livro do outro, e assim foram formando os seus textos, sendo que cada um tinha a sua especialidade. E por que 3 evangelhos sinóticos semelhantes, mas cada um tinha uma especialidade? Porque Deus quer alcançar a todos. Aleluia, Deus. Esses evangelhos foram escritos aproximadamente depois de 50 e 65 anos depois de Cristo. Agora olhe para a sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia. Você tem o dom mais precioso aqui na terra, que é a palavra de Deus. Porque desde que o novo, e eu falo só do novo evangelho, começou a ser escrito, começou a ser formado, já se passaram a ser mais de 2000 anos, e até hoje, 2000 anos, toda vez que você lê o mesmo texto, essa palavra se renova a cada momento. Porque o Espírito Santo, ele não é ultrapassado, ele é novo, ele é vida. A palavra de Deus para a gente é alimento. Esse livro não é um livro mágico, ele é aberto sozinho, ele não faz milagre. Se você nem ele sem fé, sem praticar, não vai acontecer nada. Porque existem muitos teólogos que não são cristãos, eles estudam a Bíblia para ensinar a Bíblia, mas eles não creem no que está escrito. Não há transformação se não houver fé. Mas desde o momento que você começa a ler, a meditar e crer que essas palavras têm vida, Deus começa a mudar a sua vida. É por isso que 2000 anos de novo evangelho, a cada dia isso aqui se faz novidade de vida, tem tanta importância na nossa vida. E há 2000 anos os evangelhos sinóticos começaram a ser escritos. Um foi escrito para os gentios, o outro foi escrito para os judeus e o outro foi escrito para os romanos. São semelhantes entre si, mas cada um tem um público-alvo. Por quê? Porque Deus quer alcançar a todos. Entende isso? Não há onde a palavra não chegue, porque Deus sabe falar com cada um da sua maneira. A gente fala com uma maneira dos de dentro, a gente fala com mais maneira dos de fora, a gente fala com uma maneira com as crianças, com uma maneira com os mais idosos, mas a palavra de Deus chega. E por que Deus está falando isso? Porque Ele me falou que tem pessoas aqui que vão trabalhar na casa dele. Agora basta você buscar a Deus aonde é que é a sua área de atuação, porque não existe quem possa fazer tudo e não existe quem não possa fazer nada. Existem aqueles que trabalham para os de dentro, as ovelhas que já foram resgatadas. Existem aqueles que trabalham para os de fora, aqueles que ainda não foram resgatados, aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Eu lembro que quando eu me converti, eu ouvia muitos DVDs dos pregadores antigos, e aquilo me encantava. Eu ficava horas vendo pregações, às vezes eu via 5, 6 pregações num dia. Eu falava assim: Jesus, eu quero pregar no púlpito. Mas um dia, eu em casa vendo aquilo, o Espírito Santo falou assim: calma, para pregar ali já tem muitos, para pregar lá fora tem poucos. Eu falei: Senhor, então quando eu começar a pregar nos púlpitos, eu quero primeiro ter pregado para o teu povo na rua. E eu lembro que eu falei assim: então eu quero ler a Bíblia, toda uma vez. Eu moro no Fonseca, eu trabalhava em Itaipu. Então todo dia eu ia, na minha viagem de ônibus, eu levava 40, 45 minutos de ida, eu ia lendo a palavra. E eu já tinha um folhetinho na mão.
E sempre que alguém sentava do meu lado, eu ia lendo a palavra. Quando eu fechava, eu entregava um folhetinho e falava assim: Jesus te ama. Boa viagem, Deus te abençoe. E com isso a palavra começou a ser pregada. E com isso Deus foi desenvolvido em mim um chamado de evangelista das ruas. De certo modo, o tempo foi passando. Quando eu vi, eu já estava pregando em bocas de fumo. O nosso irmão Anderson Perona, quando chegou no Calvário, já tínhamos um grupo chamado Grupo Calvário na Rua, de evangelismo, onde até hoje nós vamos, uma vez por mês, temos algumas áreas de ações, mas uma vez por mês nós vamos lá no centro levar alimento, levar kit de higiene, mas falar de Jesus. Mas o Senhor já começou a abrir as portas para mim, do lado de dentro, depois que eu comecei a pregar do lado de fora. Assim Deus me revelou o meu chamado. Então busca o Senhor, qual é o seu chamado, porque parada não dá para ficar. Deus está te forjando na água para fazer você sair da E o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os gentios que moravam em Roma, os romanos. Marcos apresenta Jesus como um servo, porque os romanos, eles eram proativos. Os romanos, eles eram um povo de trabalho, de guerra, tanto que eles fizeram grandes cidades, aquedutos, viadutos e tal. Então, cidade, Roma era um povo ativo, sendo que Roma era um povo orgulhoso. Eles gostavam de mandar. Na época de Jesus, eles eram a maior potência. Aí Marcos vem mostrar, porque a única potência instituída é Deus. E através desse evangelho, Marcos começa a falar aos gentios romanos, que é o seguinte: ei, Jesus veio. Jesus é o nosso exemplo, mas ele veio para servir. Ele veio para ministrar cura, libertação aos cativos, perdão dos pecados, para ser morto no madeiro pelo seu e o meu pecado. E nisso ele começou ali a trabalhar na mente dos romanos, que não importa você ser grande, importa você ser pequeno. É o que Jesus falou: o menor na terra será o maior no céu. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, quebrando a mentalidade daquele gentio. Então, o Evangelho de Marcos tem essa função. Aleluia. Quem está no barco de Jesus é família de Jesus. Nós estamos falando aqui no momento onde os seus discípulos, seus apóstolos estavam no barco, e Jesus fala assim o seguinte: vamos para outra margem. Mas primeiro devemos entender quem estava no barco. Aleluia. Vamos ler, por favor, Marcos capítulo 3, versículo do 31 ao 35. Vamos voltar um pouquinho em nossas Bíblias. Capítulo 3, versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: olha, Jesus, ele é onisciente. Ele sabe como está a sinceridade do teu coração. Ele sabe quem serve a Deus, quem não serve. Ele sabe quem realmente quer mudança e quem não quer. Ele sabe quem está fraco. Ele sabe quem está forte. Ele sabe quem é. Ele sabe quem não quer ser. E naquele momento ele olha para cada um. Imagina ele olhando para mim, ele olhando para você agora, olhando e falando assim, ele pensando: eu sei que você serve meu pai, eu sei que você serve a minha casa, eu sei que você cuida da minha filha. E ele virando a cabeça, ele fala: qualquer porém
Aleluia. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e essa é minha mãe. Imagina agora, se você pudesse ver Jesus, ele passeando, pegando você pela mão e falar assim: vem, meu irmão, vamos passear comigo. Eu vou te levar a lugares que você ainda nunca viu. Imagina, porque ele está aqui nesse lugar olhando para você, ele sabe do teu coração. A gente não pode ver, mas ele está. Imagina ele te dando um abraço e falar assim: obrigado, porque você está cuidando da minha casa como uma mãe. Obrigado, porque você está cuidando da minha casa como servo fiel. Está frio, mas você não falta um culto. Obrigado, meu tio. Obrigado, meu irmão. Obrigado, porque você está servindo a minha igreja. E hoje eu te chamo de filho. E no momento que Jesus está no barco, ali com ele já tem os seus discípulos e os seus apóstolos. Já tem com eles aquele que estavam fazendo a vontade de Deus, que estavam começando a caminhar. Então dentro do barco estava família. Estava família, não era qualquer um, eram pessoas íntimas de Deus. Porque para estar no barco de Cristo você tem que confiar. Você tem que querer estar no barco. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Temos que estar perto de Cristo. Porque não adianta também só ser família. Tem que estar perto dele. Porque momentos antes Jesus estava ensinando por parábolas ao povo que estava na margem do mar. E quando ele fala assim: vamos ao outro lado, e ele encontra-se só, os seus discípulos chegam perto dele e falam assim: Pai, Jesus, conta-nos essa parábola. Ele está falando sobre a parábola do semeador. E ele fala o seguinte: a voz é dar todo o entendimento das coisas do céu, mas quem está do lado de fora está encoberto. Então a gente tem que entender o seguinte: se a gente está na casa de Deus e não estamos entendendo nada, a gente tem que fazer uma autoanálise, se nós estamos dentro ou se nós estamos de fora. Porque não adianta ser parente, não adianta estar no bairro, não adianta estar em família, tem que estar perto, tem que ter comunhão. Eu viro e mexo, eu preciso ligar para minha irmã e pedir perdão a ela, porque eu moro a uns 200 metros da casa dela, mas dificilmente eu vou na casa dela. E às vezes eu vou lá e eu fico muito sem graça, eu preciso me corrigir nisso, porque é minha família. E eu falo assim: não, Senhor, hoje eu vou lá, eu já vou um pouco mais de vezes. É assim que nós temos que ser, temos que estar perto, porque quem está perto recebe a melhor porção. Quem está perto recebe a melhor parte. Quem está perto recebe o melhor. Para estar no barco de Cristo, tem que estar coladinho com Ele, tem que estar em família. Deus chama Noé e fala assim: Noé, faz uma arca e porás dentro dela a tua casa. E Noé prepara a arca. E dentro da arca vai Noé, a tua esposa, os teus filhos e as tuas noras. Aí imagina, 40 dias e 40 noites chovendo, temporal, o céu cheio de nuvem, tudo escuro, porque o céu enegreceu, o céu escureceu. É água de cima, é água de baixo, janela da arca fechada, não vê nada lá fora. Mas você tem família, você tem com quem conversar, você tem com quem se abrir. Muitas vezes a gente fica muito triste, não tem com quem conversar, porque a gente às vezes não olha para o lado e vê que sempre tem alguém para estender a mão. Às vezes a gente espera tanto de determinada pessoa, e essa pessoa às vezes está com tanto problema que não consegue nos ajudar, que a gente entristece e fala: Deus, porque eu estou sozinho, olha para o lado. Sempre vai ter pessoas de Deus para te ajudar, para conversar com você. Dentro do barco tem família, só que dentro da arca não dá para olhar como é que está lá fora. E muitas vezes a gente em família não tem jeito, Nós temos o nosso grupo de evangélicos
teve aqui na vigília, eu não pude vir. Eu trabalhei, aí eu vi o vídeo com os irmãos, fiquei feliz e triste que eu não estava aqui, mas glória a Deus, Deus bradou grandemente, eu não pude estar aqui. Eles são minha família, eu caminho com eles já há uns 10 anos, mas algumas vezes na nossa reunião, não tem essa, porque são opiniões diferentes, pensamentos diferentes, comportamento diferente, vai haver alguns conflitos, mas conflito é normal. O que é normal é a gente deixar entrar no coração, criar raiz de amargura. Mas ficar muito tempo perto pode gerar um conflito. Aí a gente pensa, pô, estou cansado desse barco, quero ir lá para fora. Aí Noé vai, depois de um tempo, abre a janela. Imagino eu, os mais jovens, os filhos dele, lá dentro já entendiam. Falei assim, eu quero sair, lá fora está melhor do que aqui. Já parou de chover, está sol, eu quero jogar bola. E quando abre a janela, ele olha para fora e só tem morte. E ele olha para dentro e só tem vida. Ei, adolescentes, jovens, cristãos que nunca se desviaram, não desvia não. Você que já aceitou Jesus, não volta não. Porque quando você não conhece lá fora, você pensa que tem vida, mas quando você pensa lá, você vê que só tem morte. Pois o salário do pecado é a morte. Só que quando você está do lado de dentro protegido, você não sabe como é que é lá fora. Quando Deus te guarda. Mas muitas vezes quando a gente olha na janela, a gente só faz assim, ó. Não vou não, melhor que dentro. É melhor que dentro. É melhor ouvir papai falar um pouquinho. É melhor ouvir mamãe falar um pouquinho do que ir lá para fora. Porque lá fora não há salvação. Na arca tem família. A arca é projeto de Deus. Aquele barco, naquele momento, era projeto de Jesus na vida daqueles apóstolos e daqueles discípulos. Porque eles tinham sido escolhidos, separados para aquele momento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando o mar se levanta, para quem é cristão, para quem não é cristão, o mar se levanta para todos. A diferença é quando o mar se levanta para o cristão, quando o mar se levanta para quem é família, quando o mar se levanta para aquele que está dentro, ele, Jesus, está no barco. Nada melhor do que passar por provação com Jesus no barco. Às vezes a gente pode até não ver, pode até não perceber, mas Jesus está tranquilo, descansando. E por que você não descansa? Por que você perde tanta noite de sono com aquilo que ainda não aconteceu? Jesus está tranquilão, a vitória está garantida. Oh, glória! Por que se preparar tanto para algo que talvez possa acontecer e aquilo não vai acontecer? Entrega na mão do Senhor. Tem batalhas que não é para a gente lutar não, é só orar e deixar Deus agir. Tem pessoas que privam bons momentos da vida, com medo do que pode acontecer, ou preocupado com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Jesus nunca vai provar aquele que não pode suportar, e não nos dará provações das quais não podemos suportar. Não vai. Só que tem uma diferença. Tem a provação que Deus dá. Essa Ele só vai dar até onde a gente pode suportar, e Ele garante a vitória. Porém tem a provação que a gente busca. Essa é complicada. Essa dói. Essa a gente geme. Porque tem muitas vezes, tem muita provação que Deus fala assim: vai para a direita. A gente vai para a esquerda, aí depois ela pergunta assim: ai Senhor, por que eu estou passando por essa prova? Porque quis, pô. O Espírito Santo falou, o pastor falou, o irmão falou, todo mundo falou. Você foi para o outro lado, está na prova, está na água. Aí Deus aperta mais um pouquinho para a gente aprender. Tem provação que a gente está no deserto. A nuvem que faz sombra está indo para um lado. Só que aí a gente quer pegar um bronze,
quer ir para o outro lado. Vai passar prova. Não existe prova a qual não poderemos suportar que Deus dá. Eu lembro quando meu filho era pequeno, que ele vinha do colégio. Eu tenho, já estão grandes, já tenho um casal de filhos, já estão grandes, não moram mais comigo. Mas minha filha puxou a parte inteligente. Meu filho já a parte mais, não tão inteligente assim, mas a moleque é bom, a moleque é esforçada, né? Aí ele vinha do colégio, aí eu pegava as provas dele vermelho. Aí eu falava assim: Yuri, que nota é essa? Você não estudou? Aí ele falava assim: ah, pai, a tia passou isso aqui, ela não ensinou? Aí eu falava assim: Senhor, me dá uma palavra. Eu só lembrava de uma passagem: ensina seu filho com vara. Eu só lembrava disso: ensina ele com vara. Como que a professora vai passar uma prova se ela não te ensinou? Como que ela vai passar uma aprovação se você não sabe como chegar do outro lado? Quando os discípulos estão no barco e o mar se levanta, eles já tinham andado com Jesus há um tempo. Aí eu te pergunto, volta lá atrás e traz a sua memória quanto que Jesus já te usou. Quantos milagres ele já fez na sua vida? Quantos de livramento? Quantas respostas de oração ele já te deu? Ele não te trouxe aqui para você morrer no meio desse mar. Ele quer te trazer fortalecido para o outro lado da margem. Porque ele é o professor e nós somos os discípulos. Ele sabe como ensina. Ele tem a boa medida para ensinar. No barco tinha discípulos. No barco tinha apóstolos, sendo que até o capítulo 4 Jesus já tinha feito milagres, maravilhas, prodígios. E naquele momento no barco, antes, ele já tinha falado 4 parábolas. Então quando veio o momento da aprovação, era para ver se os discípulos estavam aprovados. Eita glória! Aleluia. Josué está no Egito com Moisés. Josué ainda era escravo. Deus levanta Moisés libertador. Moisés chega no momento onde fala com o faraó, e o faraó não liberta o povo de Deus, onde Deus começa a fazer suas maravilhas sobre o povo egípcio. E vem rã, e vem escuridão, e vem saraiva, e vem doença. Josué está lá. Josué é escravo, e o fogo caiu do céu sobre os egípcios. Josué é escravo, viu uma praga de rãs vir sobre os egípcios. Josué é escravo, viu o mar se transformar em sangue. Josué é escravo, se torna um Josué livre, atravessando o mar vermelho de pé enxuto. Então ali no Egito tem um Josué escravo. Deus abre o mar, Josué começa a atravessar com o povo. Josué chega do outro lado, um Josué livre. O povo começa a caminhar no deserto. Josué vê descer do céu o maná. Aleluia, Deus. Josué come do maná, ele já não comia mais, então das cebolas do Egito ele come o maná que veio do céu. Josué come das codornizas. Josué vê Deus dando provisão. Josué está vendo os milagres de Deus, que Deus está fazendo através do seu servo Moisés. Até que chega a certo ponto, que a Bíblia vem falar que é necessário o povo de Deus passar por um caminho onde havíamos a Amalequita. Até então, a Bíblia não vem falar que o povo de Deus tinha entrado em guerra, porque o povo de Deus estava aproximadamente 400 anos sendo escravo, e ali estavam sendo oprimidos. Como treinar guerra? Como treinar milícias de guerra? Como ter uma força bélica? Não tem. Mas no deserto, no momento da aprovação, Moisés fala assim: Josué, vai guerrear.
Ali, Josué já não era mais um escravo. Está entendendo? Você não é mais escravo do pecado. Aleluia, Deus. Você não é mais escravo do passado. Aleluia. Você não é mais escravo do que disseram para você, coisa ruim que você seria. Aleluia. Esquece o passado. Deus fez você livre. Sendo que a liberdade não é para a gente aproveitar a vida do que a gente quer, a gente tem responsabilidade. Aí, Josué já é livre. E daqui a pouco ele tem que fazer o quê? Passar pelo mar. Como? Guerreando. Como? Eu nunca guerreei. Eu sou contigo. Aleluia. Aí a Bíblia vai falar que Moisés vai para o monte com seu irmão Arão e Uzi. E lá embaixo está Josué guerreando. Aquela guerra é a primeira guerra de Josué relatada. Aquilo era um pequeno ensinamento para o que ia vir. Por quê? Para você enfrentar o maior, você vai ter que enfrentar o menor. Ser fiel um pouco, não muito te colocar ele. Se a gente não consegue cuidar daquele pouquinho que Deus põe na nossa mão agora, como é que a gente vai querer o melhor depois? Porque receber a bênção é fácil, agora sustentar ela é outra história. Jesus nos abençoa, mas fala assim, agora com você. Cuida, toma conta, porque eu já te ensinei. Eu já te ensinei como passar por essa prova. E Josué luta aquela guerra com a bênção de Moisés. E eles vencem os amalequitas. Até que chega o momento que é Josué e Deus. Vai ter alguns momentos nesse mar que vai ser você, Deus e o mar. Não vai ter ninguém para você pedir ajuda. Não vai ter como ligar, pastor, vem aqui que tem uma pessoa aqui endemoniando, me ajuda. Não, é você e o mar. Aleluia. Vai ter um momento que não tem. Senhor, tem uma pessoa morrendo aqui, o que eu faço agora? Não, é você e o mar. O perigo vai bater na tua porta, é você e o mar. Sempre crendo que Deus é o dono do mar. Não tema o mar, porque Deus é o dono do mar. E Deus vira para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto. Não te espante nem te assuste. Esforça-te somente, medita na minha palavra, assim como meu servo Moisés. Eu sou contigo, Josué. Sempre quando Deus fala de Josué, ele associa Moisés como antecessor, para Josué ter uma referência em quem ele caminhou. Porque ele já tinha formado em Josué um discípulo de Moisés. Então, quando os discípulos estão no barco e vem a onda, naquele momento eles já sabiam que no barco tinha que era poderoso para fazer milagre, que tinha um poderoso para salvar. Vai chegar o momento que é você e o mar. Não tem jeito. Davi está cuidando das ovelhas do seu pai. Daqui a pouco vem o leão. Aí Davi vai lutar com o leão. Mas por que Davi vai lutar com o leão? Davi é maluco de lutar com o leão à toa. Tem alguns crentezinhos aí, tem um povo aí que é meio maluco, está indo para a luta sem Deus mandar e está passando prova. Tem gente crente bem doido, que enfrenta leão, não sabe nem por que está enfrentando. Coitado do leão, o leão não está nem fazendo mal, está dormindo lá, o cara está procurando o leão para enfrentar o leão. Mas por que Davi matou o leão? Porque ele estava defendendo as ovelhas de Jessé. Davi matou um urso maior que o leão. Por quê? Davi, segundo a Bíblia, era um homem de estatura pequena. E o leão, o urso é muito maior que o leão. Por que Davi foi lutar contra o leão? Para defender as ovelhas de Jessé. Até que chega um momento que um gigante se levanta contra o povo de Deus. Um gigante chamado Golias. E naquele momento Davi já tinha matado o leão, já tinha matado o urso. Davi não sabia que ia se levantar um gigante, mas ele já estava preparado. Por quê? Porque ele não perdeu a oportunidade de servir ao seu pai.
Aleluia. Glória a Jesus. Não perca as oportunidades que Deus bota na sua mão, porque você não sabe o que está por vir. Às vezes você pergunta a Deus, por que eu estou passando por isso? Porque Ele sabe que você é capaz de matar esse leão. Ele sabe que você é capaz de matar esse urso. Ele sabe que você é capaz de passar por esse mar. Ele sabe que você é capaz de passar essa provação. Por quê? Porque vai ter algo maior lá na frente. E então Davi vai. Enfrenta dessa vez o quê? Um gigante. E para quê? Para defender as ovelhas do seu pai? Não. Para defender um povo escolhido por Deus. Para defender o seu povo, a sua descendência, a sua geração. Então vai chegar um momento que é você e o mar. E tenha certeza, vai confiar, porque Deus é contigo nessa embarcação. Jesus nos dá exemplo disso. Momentos antes da sua morte, Jesus sobe ao monte chamado Monte das Oliveiras, o Getsemane, e ele chama 3 dos seus mais íntimos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ele sobe para orar, e naquele momento ele deixa os seus apóstolos um pouco mais afastados e vai orar. Naquele momento era ele e Deus, porque quando ele vai orar, ele deixou os apóstolos longe. Ali a Bíblia vai falar que o seu choro se transforma em sangue. Naquele momento, Jesus, ele sente a angústia, porque ele era homem, mas ele também era Deus. Ele sabia o que estava por vir. Tão angustiante foi aquele momento que o seu choro se transforma em sangue. Mas ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Então, independente do momento que a gente esteja passando, todavia seja feita a vontade de Deus, porque a palavra diz: aquele que ama mais ao seu irmão, à sua irmã, à sua mãe, ao seu pai, ao seu marido, não é digno de mim. Deus é poderoso para nos abençoar em tudo, mas é Ele em primeiro lugar. Seja feita a primeira vontade do Pai. E naquele momento, Jesus chora, ele sente angústia. E nesse momento, o que ele tem mais próximo dele ali? Os amigos, a família. É o que a palavra hoje está falando, família. Ele queria estar perto daqueles, se sentir, apenas em ele olhar de nós e falar assim: eu tenho amigos. É por eles que eu estou dando a minha vida, ó Pai. É por aqueles pequeninos que não conseguem ficar 2 horas acordados. Olha lá, já estão dormindo. Mas é por eles, porque eu sei que vai chegar o dia que eles vão ter que ficar acordados. Aleluia. E chegou o dia que Jesus morreu e ressuscitou e foi levado ao céu. E houve necessidade onde aqueles apóstolos que um dia dormiram ficarem acordados. E eles seguiram os passos do Pai. Eles seguiram os passos do Pai. E nessa questão de seguir os passos, nós temos que seguir os passos de Jesus. Por quê? O texto vai nos falar o seguinte: estou partindo para o final. Jesus fala assim: já está tarde, passemos para a outra margem. E os discípulos vão, só que a Bíblia vai falar: junto dele tinha outros barquinhos. Você é observado onde você vai. Você é observado pelo que você faz, pelo que você fala, por quem você é. As nossas atitudes são atitudes que têm o poder em Jesus de transformar o mundo. Você já viu? A gente pode fazer 10 coisas certas. Se a gente fizer alguma coisa errada, ou que talvez para o mundo pareça errado, acabou. Lá vai crente fácil. Sempre que está na igreja. Aí a pessoa já não quer vir para a igreja mesmo. Ela fala assim: é por isso que eu não vou à igreja, por causa dele. Nunca talvez viesse. Só Jesus sabe. Mas nós somos observados. Nós devemos ser espelho de Cristo. No momento da provação, que o mundo quer ver as nossas atitudes. É no momento da prova que eles estão nos observando para ver como é que nós vamos agir. Igual a eles ou diferente. Estamos no trabalho. O patrão vem e fala assim: ó, vou precisar que você fique até mais tarde hoje. A gente talvez com compromisso
compromisso com família, tendo que fazer, na hora da vontade de falar, não vou nada não, isso, aquilo, não é meu patrão. Mas o mundo, quem está do lado está olhando só assim, ó. Ah, vamos ver o que ele vai falar. Se ele for rebelde, a próxima vez você também. Mas se a gente tiver as melhores atitudes, não, pô, tinha até um compromisso, mas tá bom, vou ficar. Na outra vez, quando for a vez do outro vai falar assim, vai ficar até constrangido. Pô, mas igual, né? Assim são as nossas atitudes. Porque quando Jesus sai da boca do barco, ele acalma o vento e tempestade, ele fala assim, não tendes fé? Por que ele estava dormindo? Porque ele sabia que nem em cima tinha pessoas capazes no poder dele de acalmar o mar e a tempestade. É por isso que Jesus está tranquilo, porque ele depositou em você dons e confiança e responsabilidades que ele sabe que você é capaz de cumprir. Ele não chama ninguém para perder, ele chama vencedores. Não pense assim, não sou capaz, vou me preparar primeiro para ir, não. Ele capacita aqueles que chamam. Ele tem dons para repartir na sua igreja. Ele tem salvação para todos. E logo depois que ele acalma o mar e a tempestade, a Bíblia vai falar que uns falavam com outros assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem falou isso não foram só os discípulos, foram todos os barquinhos que estavam em redor, porque o mar se levanta para todos. O mar não se levanta só para a gente. Não é a grama do vizinho que é mais verde que a nossa, não. Às vezes a gente que muitas vezes está sendo ingrato com Deus. O mar se levanta para todos. E quem está ao redor tem que vir nós, a presença de Deus. O mundo quer olhar para a gente e falar assim: rapaz, aquele homem lá não saía do bar de São Antônio, tem gosto danado, pagodeiro, mulherengo, mas lá está engravatado, está bonito. Quem é esse que tem autoridade? Eles vão querer ver, conhecer o Jesus que transformou aquele homem. Aí vai a varoa andando na rua, com a Bíblia na mão. Aí as irmãs, a pessoa na rua olha e fala assim: olha ela, que andava com um shortinho ali, meia água, meio tijolo. É ela, fofoqueira, rapaz, sair da janela, ó. Falava dele com todo mundo. Os homens daí, catou todo mundo, mas olha como é que ela está. Está bonita. Segundo de oração. Quem é esse Jesus que fez isso na vida dela? Eu quero conhecer, eu quero ser assim. E aquele menino, aquele adolescente, aquele que fazia bagunça no colégio, não parava quieto. Ele está sentado quietinho, não está fazendo bagunça. Passou bem, com boa nota. O que aconteceu com ele? Alguém falou assim: ele virou crente, ele está convertido. É Jesus, é. Por quem é esse Jesus que tem autoridade para mudar seu filho rebelde, mentiroso, um filho bom, que dá orgulho a pai e mãe? Então nós somos sal da terra e luz do mundo. Então que Jesus possa, que as pessoas possam olhar na nossa vida e querer conhecer e perguntar: quem é esse que tem poder para repreender o mal?